Fé, Pentecostes e Missões. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Suelber Lima de Alencar e tenho o imenso prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo ministrar uma reflexão bíblica da série A Igreja que Deus Deseja, e o tema de hoje é como Deus identifica a igreja que Ele deseja. Convido você para lermos a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, parte B, que nos diz a Bíblia: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele utiliza a figura de linguagem metafórica para apresentar a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas gostaríamos de destacar pelo menos 3 formas que Deus identifica a sua igreja. Número 1, Deus identifica a sua igreja como uma obra dele. A Bíblia diz em Hebreus 3:3 que a igreja é casa dele. A Bíblia diz no texto em que lemos, 1 Coríntios 3:9, que a igreja é edifício dele. Casa e edifício, portanto, a Bíblia, ela nos apresenta a forma que Deus identifica a sua igreja. E nesse primeiro ponto, Deus identifica a sua igreja como uma obra dele. Segundo, Deus identifica a sua igreja como algo que está ligado nele. A Bíblia fala-nos em João 15:5 que a igreja ela é identificada como ramos de uma videira. Em Romanos 11:17 ao 24, a Bíblia diz que a igreja ela é identificada como ramos de uma oliveira. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 17, como corpo de Cristo. Nesse segundo ponto, Deus ele identifica a sua igreja como algo que está ligado nele. Terceiro, Deus identifica a sua igreja como alguém que o representa. Isto mesmo, Deus identifica a sua igreja nas páginas da Bíblia Sagrada como alguém que o representa, porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, Efésios 3 e 14, segundo aos Coríntios 6:18, por exemplo, que a igreja ela é identificada como família de Deus. Em Efésios 5:32, segundo aos Coríntios 11:7, a igreja ela é identificada como noiva de Cristo. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4, e em Atos dos Apóstolos 20:18, a igreja ela é identificada como rebanho de Cristo. Em 1 de Pedro 2:5, Hebreus 13:15 e 16, a igreja ela é identificada como um reino sacerdotal. E ainda em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja ela é identificada como coluna e baluarte da verdade. Como Deus identifica a igreja que Ele deseja? Número 1, como uma obra dele. Número 2, como algo que está ligado nele. E número 3, como algo que o representa. Sabendo disso, nós temos que nos atentar ao que está escrito na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A igreja, ela recebeu uma missão e deve entender realmente e qual é o seu papel na terra. Portanto, amado irmão, amado ouvinte, avante no poder do Espírito Santo, por Deus, mediante o santo nome precioso de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé.